Olá, meu nome é Gerson Patrocínio, sou presbítero também, escritor do livro Casamento e Família Restaurando o Projeto Original. Sou professor de EBD, Escola Bíblica Dominical, Integração e Discipulado. Vamos lá para a nossa lição de número 2 para 13 de outubro de 2024, as promessas de Deus para Israel. Então nós vamos tratar nessa lição das promessas de Deus para Israel. Não é da promessa de Deus para o povo cristão, não é da promessa de Deus no sentido individual. Temos que tomar muito cuidado quanto a isso, porque tudo isso aí nós trataremos. A princípio, estamos delimitando o tema para que seja muito bem estudado. Nós vamos estudar aqui as promessas de Deus para Israel. Quem é Israel? Para o povo israelita, tá? Quais foram as promessas de Deus? Então nós vamos lá estudar essas promessas de Deus, no caso aqui, para as promessas de Deus para o povo de Israel, lá desde o início, desde a chamada de Abraão. O povo de Israel começa lá, né, com Abraão, com o chamado de Abraão. Então nós vamos estudar desde lá, ok? Desde lá, do início, o povo do primeiro homem, né, que onde se formaria, né, a nação judaica, o povo de Israel, como nós conhecemos hoje. O texto áureo diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós vemos um texto aqui que foi tirado de Gênesis no capítulo 12, no versículo 3. É justamente aqui onde nós vemos o início de tudo, onde começa tudo, né? A nação de Israel. Ele começa a partir desse chamado de um homem que obedeceu a voz do Senhor. Deus deu uma ordem para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então essa é a promessa que Deus fez para, no caso, Abrão, naquele período, né? Ou para Abraão. Então Deus faz uma promessa para Abraão, e essa promessa estava entrelaçada, obviamente, à obediência, e Abraão obedeceu, que era a primeira coisa que ele tinha que fazer: sair da sua terra e peregrinar e obedecer a voz de Deus para uma terra que ele ia mostrar. E qual terra que Deus ia mostrar para Abraão? A terra a qual ele seria, os seus filhos, os seus descendentes tomariam posse. A terra onde o povo de Israel formaria a sua nação. Deus, ele tira Abraão do meio da sua terra, leva, né, para a terra de Canaã. Na terra de Canaã, Deus faz Israel, ou melhor, faz Abraão peregrinar naquela terra para conhecer aquela terra, para demarcar espiritualmente, demonstrando para Abraão que aquela terra ali seria onde se implantaria a nação de Israel, a futura nação de Israel, a futura nação sacerdotal de Israel. Então Abraão, ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, ele vai peregrinar numa terra onde ele, a princípio, entende que aquela terra ali, os seus descendentes iriam ser servos de Deus, os seus descendentes iriam ser ali o proclamador, né, da palavra de Deus, onde seria a nação sacerdotal. Então Abraão, ele sai, obedece à voz do Senhor. Eu não sei até qual era a dimensão, obviamente, da compreensão desse chamado de Abraão. Naquele período, você imagina, né, para o homem receber essa palavra de que ele seria pai de uma grande nação. Isso aí realmente é muito forte, é muito poderoso. E Deus promete para ele: e abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, Abraão, não só você será abençoado, mas aquelas pessoas que te abençoar, essas pessoas também serão abençoadas por mim. Ou seja, a bênção que eu prometo sobre a sua vida, ela vai alcançar também a vida das pessoas que te abençoarem.
Ou seja, olha só, Deus está falando que ele vai abençoar, ou seja, ele vai entrar com uma intervenção benéficas a Abraão. E as pessoas que abençoassem, ou seja, também que intervissem em favor, seja lá de quais áreas, né, das necessidades de Abraão, seja lá qual for a área, essas pessoas que abençoassem Abraão, seja financeiramente, seja na área familiar, não sei, essas pessoas também seriam abençoadas pelo próprio Deus. A bênção e a unção de Deus estava tão forte, tão poderosa sobre a vida de Abraão, que esse Deus ele ia também cuidar das pessoas que cuidassem de Abraão. Para ver que esse homem ele tinha um chamado, ele tinha uma proteção, ele tinha um nome, e Deus ele também ia estabelecer que usar pessoas para abençoar Abraão, mas essas pessoas não iam ficar no prejuízo, muito pelo contrário. As pessoas que abençoassem Abraão, elas também seriam abençoadas. E essas promessas hoje podemos dizer que alcançam o povo de Deus, mas aí eu estou falando do povo de Deus de verdade, porque nós estamos hoje numa igreja evangélica, a igreja do cristianismo é a maior denominação, ou melhor, é a maior religião do mundo, o cristianismo. Se eu não estou enganado, é a maior. A segunda é os muçulmanos, ou a religião islâmica. Agora, desses cristãos que existem hoje no planeta, são poucas pessoas realmente que podemos tê-las como cristã de verdade. Ou seja, são pessoas que representam Abraão de verdade, porque tem muitas pessoas que querem viver a bênção de Deus, que querem que as bênçãos de Deus o acompanhem, que querem ser abençoados por Deus, mas não tem o comprometimento que Abraão teve. Não tem a disposição de obedecer a voz de Deus como Abraão teve. E querem ser participantes ou ser tão abençoado quanto Abraão foi abençoado. Então, existem muitas situações de muitas pessoas não terem a bênção de Deus, porque justamente são pessoas que não honram a Deus de verdade. Veja, Abraão, apesar de tudo, era uma pessoa humilde. E ele servia a Deus pelo que Deus é. Ele realmente tinha uma aliança, um compromisso com Deus, porque Deus ele sonda os nossos corações. É por isso que Jesus Cristo, quando ele veio e peregrinou entre o povo de Israel, ele viu muitas coisas erradas. E uma das coisas que doía muito o coração de Jesus é ver a religiosidade. É as pessoas servindo a Deus superficialmente para agradar os homens. Muitas vezes, aparentemente, fazendo o seu melhor para Deus. Na verdade, estavam fazendo o seu melhor para os homens, para parecer religioso, para ser honrados, para ser destacados, para ser colocados em posições. Isso, infelizmente, acontece até os dias atuais. Então, essas pessoas, elas querem ser honradas. E, na verdade, quando nós vemos aqui as promessas de Deus, é para aquelas pessoas realmente, Deus ele procura, como diz a palavra de Deus, verdadeiros adoradores. Sempre foi assim, sempre foi assim. E é isso que Deus quer, um coração verdadeiramente aliançado com Ele, tá? Mas Deus quer uma aliança de verdade, uma aliança sacerdotal de verdade. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa do remanescente. Israel, para nós os cristãos, eu não sei a linha, como é que se diz, de outras vertentes teológicas. Temos várias vertentes teológicas. Eu sou assembleiano, então a nossa vertente teológica ensina que Israel está numa queda espiritual. Israel caiu espiritualmente. Eu não sei, por exemplo, a vertente religiosa da igreja wesleyana, da igreja presbiteriana. Então tem várias, muitas teologias, né, correntes teológicas das Assembleias de Deus, da Igreja Batista. Se coincide em muitas coisas, mas tem alguns entendimentos dos teólogos dessas correntes que se divergem, né, que não concordam entre si. No caso aqui,
acreditamos como assembleiano que isso é a queda de Israel, ela ocorre ou ela está em queda espiritual. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus Cristo seja o Messias. Israel, até os dias atuais, eles esperam pelo Messias, tá? Eles acreditam no Messias, nem todos acreditam no Messias. Você vai ver que nem todos acreditam no Messias. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que nem todos acreditam no Messias. Porque o Messias, de fato, deveria vir. Eles estavam, quando Jesus Cristo veio, eles já estavam esperando o Messias. Só que ele não esperou. Esse Messias, que aquela pessoa que surgiu se dizendo Messias, entre aspas, era uma pessoa muito simples. Era uma pessoa muito humilde. Era uma pessoa muito frágil. Era uma pessoa muito quebrantada de coração. Uma pessoa muito, sabe, humilde demais também, no sentido de financeiro. Então, não é esse Messias que eles estão esperando. Totalmente diferente as palavras desse Messias. E outra coisa é que esse Messias, ele confrontou justamente a liderança de Israel. E para Israel, obviamente, que esse Messias não vai confrontá-lo. Esse Messias vai ser uma pessoa que vai surgir no meio dessa liderança de Israel, vai estar com eles ali, vai estar ajustado com eles, vai estar junto com eles. E Jesus, ele confrontou essa liderança de Israel. Não existe muitas, e esse Messias, ele vai surgir única e exclusivamente para o povo judeu, para o povo judeu. Então é isso que eles creem. Então, assim, infelizmente, eles estão em queda espiritual, porque a única forma de você estar dentro do entendimento teológico do cristianismo protestante, no caso pentecostal, das Assembleias de Deus, no caso, porque dentro também do pentecostalismo existe várias outras correntes teológicas, e é bem complexo isso, mas dentro do entendimento do povo, né, assembleano teológico, dentro da corrente teológica da Assembleia de Deus, o povo de Israel, ela está em queda espiritual. Porque uma pessoa, para estar espiritualmente viva e conectada com Deus, ela precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos lá, vamos para a nossa introdução. Aqui é muito importante destacar nessa lição que logo aqui na introdução vai demonstrar que as promessas para o povo de Israel foram proferidas por Deus. No caso, Abraão começou com Abraão, no caso, óbvio, né? Há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Ou seja, antes do Senhor Jesus, tá? Tem antes e depois. Então, antes do Senhor Jesus Cristo, 4.000 antes. Então, nós estamos hoje a 2.000 anos depois de Cristo. Então, você vai colocar 4.000 anos com mais 2.000, que nós estamos agora, há 6.000 anos atrás. 6.000 anos se passaram. As promessas de Deus para Israel, que Israel começou, no caso, há mais de 6.000 anos, ok? Ou seja, há 6.000 anos atrás começa a história, começa o chamado de Deus para... É importante você entender isso. Quando Deus, aqui segundo a revista, que nós acabamos de ler na introdução, quando você vê aquele chamado de Deus, né, Deus chamando Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E isso já faz, isso hoje, nos dias atuais, já tem mais de 6.000 anos que isso aconteceu. E tudo isso aconteceu quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessa a respeito do divino propósito. Ou seja, não é só Deus, ele tem propósitos, e propósitos que são propósitos divinos. E isso aí que nós vamos até estudar dentro da lição, que os propósitos de Deus para nós, para Abraão, para o seu povo, no caso, e para o povo, no caso de Israel, da nação Israel,
que está muito mais do que um propósito materialista, é um propósito divino, tá? É um propósito, ou seja, quando você fala em propósito divino, vai tratar do propósito espiritual. É mais do que tipo do que de abençoar materialmente, é muito mais é muito mais do que a gente possa imaginar. Você vê plano de cura, você vê plano de salvação, você vê plano de libertação. Tem uma série de coisas assim que são muito importantes aí nessa questão, tá? Nessa chamada implícita, as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de formar uma nação especial, com um propósito divino para a humanidade. Ou seja, é interessante que você notar que, a princípio, parece que o propósito é para uma nação específica, né? Para Abraão, formar dele uma nação específica, e parece que, e aparentemente para o povo israelita é uma bênção que somente competia a eles, somente que Deus estava fazendo para ele. Eu acho que essa parte aí até é um pouco de egoísmo do povo de Israel, que infelizmente eles não conseguiram compreender esse propósito divino, esse propósito espiritual, esse propósito dessas bênçãos que que Deus promete, no caso a Abraão, que era uma promessa de alcançar nações espiritualmente. A vontade de Deus sempre foi alcançar as nações. E eu acho assim incrível como o povo de Israel, parece que até hoje, eles têm uma dificuldade muito grande para compreender o papel deles, a função deles, a importância deles, assim, espiritualmente nesse planeta, no mundo, nas nações. Era um povo que sempre viveu, sabe, muito assim para eles, fechado mesmo. Assim, eles não compreenderam o papel, né, espiritual. Eles nunca compreenderam, parece que assim, tipo, nunca. Você não vê nunca assim o povo de Israel preocupado com a evangelização mundial, preocupado em evangelizar seus adversários, preocupado em propagar a palavra de Deus. Tu não vê isso, né? Tipo assim, porque, tipo assim, a mensagem de Deus, você vai pensar, cara, mas nós temos... Israel tem sinagogas em todos os lugares do mundo. Essas sinagogas que eles têm em todos os lugares do mundo, não tem em todos os lugares do mundo, e as que tem são poucas. Qual é a sinagoga quais é a sinagoga que você vê na periferia? E você ainda tem esse problema. Jesus Cristo estava pregando, ensinando justamente nos bairros mais pobres de Israel, nos lugares mais longínquos, nos lugares mais distantes, mais desprezados. E você não vê sinagoga, por exemplo. Eu nunca, tive a oportunidade de receber um convite, de ir numa sinagoga. Nunca um judeu se aproximou de mim para evangelizar. Nunca judeu, se não fosse... muitas pessoas, eles criticam o cristianismo, etc. e tal, mas o Deus dele, o povo de Israel, né, ser respeitado como nação sacerdotal, e nós conhecemos o Deus de Israel, tudo isso é devido ao cristianismo. Tudo isso aí é devido ao cristianismo. Começou com poucos, né, judeus ali. Os judeus fizeram, principalmente o apóstolo Paulo fez uma grande obra, mas o apóstolo Paulo, ele ganhou muitas pessoas daquela proximidade. O restante do mundo inteiro, ele foi alcançado, o instrumento foi os cristãos, os gentios, ou seja, as outras nações. Principalmente Deus usou ali a igreja, como até nós estudamos em um certo trimestre da Escola Bíblica Dominical, da revista CPAD, sobre o papel e a importância, no caso, né? Dentro da teologia também cristã, nós estudamos também muito essa questão da importância da Igreja Católica para a disseminação e para a propagação da palavra de Deus pelo mundo. E dentro da nossa corrente teológica, eu fiz, no caso, teologia durante 4 anos, e dentro do que nós aprendemos, é que
no caso, o Deus usou a nação, no caso romana, e a Igreja Católica para que a sua palavra fosse disseminada pelo mundo. Ainda que não ocorreu da forma como realmente, né, pensaríamos que deveria ocorrer, mas segundo o que nós aprendemos dentro da teologia cristã, e eu digo pentecostal, da Assembleia de Deus, aprendemos que realmente a Igreja Católica ela foi um instrumento de Deus para propagar aí a palavra de Deus, já que os próprios judeus aí, eles não desenvolveram esse papel como nação sacerdotal, como propagadora do Evangelho. Então coube aí, no caso, a Igreja Católica, e deve-se muito também, no caso aí, a nação que hoje nós chamamos, hoje se chama nação italiana, né? A Itália, naquele período, ela é chamada de Roma. Vamos lá para o tópico 1. Nesse tópico 1, a função está escrita assim: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Ok? Assim, qual o objetivo nesse caso aqui? Isso é importante. O objetivo desse tópico 1 é você detalhar as promessas de Deus. Então aqui ele vai falar detalhadamente as promessas de Deus. Não é à toa que esse tópico aqui, o autor, ele colocou aqui 4 subtópicos, ok? E como que ele fez isso aqui? Primeiro é importante você notar que ele, no caso, tem o versículo aqui, o versículo que nós aqui abordamos, no caso, far-te-ei uma grande nação, Deus faz uma promessa para Abraão, e ele diz para Abraão no versículo 2, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que esse autor ele faz aqui no caso? Esse tópico 2, ele vai desdobrar, fazer um desdobramento, ok? Vai fazer um desdobramento desse versículo. Geralmente nós temos um versículo como um todo, certo? Mas você tem um desdobramento, você pode fazer o desdobramento desse versículo. Para quê? Para você examinar parte a parte, palavra por palavra, expressão por expressão. Então foi isso que o autor fez aqui. Ele pegou no caso, o que ele fez? Nesse subtópico, nesse tópico 1. No tópico 1, ele pega esse versículo, ele fez um desdobramento das expressões, dessas expressões. Então, o subtópico 1, por exemplo, é far-te-ei uma grande nação, né? Far-te-ei uma grande nação. Subtópico 2, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Aí ele vai para o capítulo, o versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O subtópico 4, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ele fez um desdobramento do versículo 2 e do versículo 3, ok? Eu fiz isso até também no meu livro, né? Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Quando eu vi esse desdobramento que ele fez aqui desse versículo, eu lembrei do meu livro, né? Livro que eu escrevi, Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. No caso, lá está escrito Gênesis 2, versículo 24. Deixará, pois, o homem pai e mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então eu faço um desdobramento explico esse versículo como um todo, e eu faço um desdobramento desse versículo, explicando cada expressão, só para você entender que é mais ou menos assim que ele vai fazer aqui nesse tópico 1, ok? Então vamos lá, subtópico 1, far-te-ei uma grande nação. Então nesse subtópico 1, o propósito ele tem como objetivo aqui, o autor da revista, mostrar que Deus ele tinha um propósito de formar, a partir de Abraão, uma grande nação. E uma nação, obviamente, não só grande, imensa, em números, mas uma nação forte espiritualmente. Uma nação diferente dentre todas as nações. E aí você vai ver que realmente seria
essa nação de Israel, ela seria diferente dentre todas as nações por vários motivos, né? Primeiro, um dos motivos podemos dizer que, por exemplo, naquele período, praticamente, talvez, acho que, sei lá, a todas 100% das nações, elas eram politeístas. Então isso aí é uma diferença muito grande em todas as nações. É uma nação, o que é a nação politeísta? Poli, do grego, significa vários. Teísta, teu, aí vem de teu, né? Teu significa Deus. Teísta significa deuses. Então, politeístas significa vários deuses. Então, quando você vê uma nação politeísta, é uma nação que ela tem vários deuses, que se inclina em em diversos ídolos, né? Se prostra diante de diversos ídolos de escultura. Você vê, por exemplo, uma nação politeísta, por exemplo, que acredita em várias divindades, ok? Não é que é diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica não é politeísta. Nós vemos na Igreja Católica assim um sincretismo religioso que também é diferente da igreja do politeísmo, tá? O politeísmo, no caso, diz respeito à crença em vários deuses. Então, no caso, as nações politeístas, elas acreditam em várias divindades. Por exemplo, a Grécia Antiga, vamos lá, remontando aí o tempo de Tales, remontando ao tempo de Herodes, apesar que Tales não era grego, né? Ele nasceu numa região que hoje se chama Itália, na verdade. Hoje ele seria italiano, tá? Mas assim, no caso, temos, por exemplo, Platão. Naquele período de Platão, por exemplo, de Sóstenes, que naquele período ali, a nação grega era uma nação politeísta, porque eles acreditam em vários deuses, né? Então existiam vários deuses, existia o deus do mar, existia o deus do céu, existiam vários tipos de deuses, deus da fertilidade, o deus da fertilidade, por aí vai. Hoje nós temos nação politeísta, temos várias nações, algumas nações, eu acho que a nação mais famosa assim, que é uma nação muito famosa e que é politeísta, seria a Índia, né? A Índia é uma nação que tem diversos milhões de crenças assim, de vários deuses, assim, uma coisa assim incrível, incrível mesmo. Acho que tem centenas de divindades lá. Então é uma nação politeísta, tá? Então Israel ele foi chamado para ser uma nação diferente, para ser uma nação que tivesse uma lei, a maior e a mais profunda e a mais nobre, a lei divina, a lei que veio direto dos céus. É uma nação que foi chamada para ser santa, para ser sacerdotal, era para ser diferente em tudo, na sua roupa, na sua vestimenta. Você vai ver isso como? Você vê isso? É só você ler o livro de Êxodo, você ler o livro de Levítico, de Número, do Deuteronômio. Aí você vai ver assim, qual é essa diferença. Hoje, quem é que tem que fazer a diferença? Hoje, somos nós que temos que fazer a diferença. O povo cristão que tem que fazer a diferença. Infelizmente, nós não estamos fazendo a diferença. Assim, claro que tem, como estamos falando, existem os seus remanescentes. Mas hoje nós estamos trazendo dentro do cristianismo, infelizmente nós estamos vendo aí, na verdade, parece que a gente está falando da queda espiritual de Israel, né? Mas parece que acredito que nós também estamos vivendo um declínio espiritual muito grande. Não, nós estamos num declínio espiritual muito grande. Hoje você não vê na Assembleia de Deus pessoas sendo batizadas, falando em línguas estranhas, você não vê hoje dentro da Assembleia de Deus as curas. Aí eu estou falando dentro de uma realidade da denominação do Pentecoste brasileiro, que tipo do pentecostalismo que ocorre dentro da África é diferente. Você vê grandemente a atuação ainda lá na África de grandes milagres, das mãos de Deus fazendo coisas grandes lá na África.
Então, eu não posso tirar também uma realidade nossa, local, brasileira, da realidade de uma forma geral. O que eu estou vendo dentro da realidade, num caso aqui no Rio de Janeiro, é um declínio espiritual muito grande, né? Onde, no tempo que eu me converti, por exemplo, na minha juventude, você via muito batismo com o Espírito Santo, você via muita profecia, você via as pessoas se convertiam e tinham várias experiências com sonhos, com coisas sobrenaturais, tinham visão, tinha cura, tinha coisa muito forte mesmo. E você não vê isso nos dias atuais, né? E você vê também a queda espiritual também no comportamento das pessoas. Você vê pessoas aí que estão cada vez mais o adultério fazendo parte do cristianismo, infelizmente. Você vai ver hoje a maioria dos casais hoje dentro da igreja, a igreja está sendo a igreja hoje é formada por ex-casais. Você não vai ver mais, você não está vendo mais hoje casamentos fortes, famílias fortes dentro da igreja. Claro, como eu sempre falo, existe uma minoria. E a minoria está sendo tão minoria que a maioria está esmagando a minoria. Porque o que vai prevalecer é a maioria, o que se fala. Por exemplo, você tem muita coisa que a igreja faz de boa, mas você verá que o que sai de escândalo dentro das mídias sociais é justamente o que os pastores eles cometem de pecado, por causa de principalmente adultério, por causa de casos extraconjugais, por causa de dinheiro. Isso aí que tem realmente, infelizmente, enfraquecido a espiritualidade dentro da igreja. Mas Deus, ele quer atuar. O mesmo Deus que atuou na Assembleia de Deus lá no início, que operava os dons, os milagres, as profecias, as revelações, as visões. No caso, somos nove dons que o apóstolo Paulo elenca, que Deus deu para a igreja. Onde é que estão esses dons? Por que nós não vivemos mais esses dons? Então são coisas que, infelizmente, os nossos filhos, os filhos dos crentes, não vivem mais. Os crentes viveram, os crentes hoje maduros viveram, mas seus filhos não viveram o que eles viveram, porque já entraram dentro dessa decadência espiritual. Pastores, infelizmente, que não honram o seu ministério, que acabam se tornando pastor e pensando mais na área financeira do que na vida espiritual das pessoas e das famílias. Quantas pessoas aí estão morrendo espiritualmente? Quantas pessoas, casamentos, estão sendo destruídos e os pastores não tomam? Aí, torna a dizer, não estou falando, claro que tem os seus remanescentes. Então, mas em vários casos de pastores, no caso no caso, muitas coisas estão acontecendo dentro da igreja, família dentro sendo destruídas, laços conjugais sendo desfeitos, sabe? Muitas coisas ruins. Eu estou vendo isso acontecer da igreja e parece que se tornou uma coisa normal. Tá, tudo bem, irmão. Tá, tô com problema no casamento. Tá, nós vamos orar, vamos ver o que Deus vai fazer, sabe? Você é isso. Você não vê mais um estudo, você não vê uma palestra, você não vê um ensino, você não vê, não se faz nada, não tem nenhuma intervenção. O Satanás, ele está só projetando contra a família. E ele está cada vez mais avançando cada vez mais. Quando você enfraquece uma família, você enfraquece muito a vida espiritual da igreja. E a vida, como que a vida espiritual da igreja vai estar forte? Como que nós vamos ter a ascensão da igreja, a igreja no seu auge, se a família, com famílias destruídas, com tanto pecado dentro da igreja, com adultério, com pessoas envolvidas com pornografia, homens aí envolvido aí com casos extraconjugais, que não pode ver uma mulher passando na rua. Então temos várias situações que estão acontecendo nesse mundo
que está atingindo a igreja e os cristãos estão se envolvendo cada vez mais. Estou falando isso porque nós estamos tratando da queda espiritual e essa lição serve muito para a gente contextualizar com a nossa realidade, porque se não for para contextualizar com a nossa realidade, de que vai valer essa lição? Então tem que contextualizar com a nossa realidade e saber que nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar para Cristo de verdade. Agora, mulheres que ficam usando saia curta, usando short, usando fio dental, rebolando na rua, isso não é a imagem que Cristo projetou para a mulher cristã. Homem que vê as mulheres, né, passando na rua e fica olhando para as pernas, fica com um olhar malicioso para as mulheres. Então, isso não condiz com o cristianismo. São pessoas fracas espiritualmente. Então, a gente está hoje, as pessoas crentes de hoje, infelizmente, nos dias atuais, eles estão muito frágeis espiritualmente, fracos espiritualmente, sem poder. Querem ser pastores, querem ser líderes, querem posição, querem título, mas não querem uma vida com Deus. Então, se você quer título, se você quer posição, já está errado. Você não tem que correr atrás de título e de posição. É Deus que vai te escolher, é Deus que vai te nomear, é Deus que vai separar. Você faz a sua parte. Se você a pessoa que está querendo título, posição para se engrandecer, infelizmente essa pessoa ela está demonstrando que não tem nenhum comprometimento consigo mesmo e não vai desempenhar uma função de excelência, uma função espiritual. Deus não vai atuar no meio dessa pessoa porque é uma pessoa superficial. Então Deus ele quer que venhamos ter uma relação poderosa, firme, forte e verdadeira com Ele. Imagina você estar se relacionando com uma pessoa que você sabe que a pessoa ela é uma pessoa que em relação a você é uma pessoa vazia, é uma pessoa superficial, é uma pessoa que está contigo, na verdade, por causa de interesses, né? Ou seja, não existe assim uma aliança verdadeira com essa pessoa. Imagina Deus que sonda os corações sabendo isso de você. Isso é muito importante, porque você vai no livro de Jó, um homem que viveu há milhões de anos, no caso, se Abraão, Jó é tido, assim, dentro do contexto da vertente teológica pentecostal assembleana, acreditamos, os teólogos ensinam que Abraão, e um livro mais antigo da Bíblia Sagrada foi o livro de Jó. Então Jó ele existiu antes de Abraão. E nesse caso, você imagina esse homem tão antigo, mas ele entendia que Deus ele sondava o coração. O Deus que ele servia, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe, era um Deus que sondava os corações, que via muito mais do que as pessoas ouvem as nossas palavras, né? E muitas vezes nós fazemos aquela, como se diz, muitas pessoas fazem aquele, interpreta, né? Se coloca como atores, faz aquela cara, faz caras e boca, né? E enganam muitas pessoas, enganam os ouvintes, modam até a voz, sabe? Mas enganam quem está ouvindo, mais as pessoas, mas Deus, ninguém engana. Porque Deus não vai pela voz que sai da boca, pelas palavras que saem da boca. Deus ele está sondando lá, diretamente, o nosso coração. Então isso aí é muito importante, nós temos essa compreensão e esse entendimento. Aí no versículo 2, melhor, no subtópico 2, ele diz assim: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui é importante destacar que no caso aqui dessa expressão, que a bênção de Deus, a bênção, ela, no caso, não era apenas uma bênção material, mas ela deveria carregar
um testemunho espiritual. Ou seja, um testemunho de Deus. A bênção que Deus estava prometendo para Abraão, as bênçãos para a vida dele deveriam acompanhar um testemunho espiritual. Como assim? Um testemunho ou seja, significa um testemunho, esse testemunho espiritual é um testemunho da ação espiritual de Deus na vida de Abraão. Isto é, por trás, no fundo, as bênçãos de Abraão, que estavam sobre Abraão, que tinha uma ação de Deus, era porque Deus estava com Abraão. Era Deus que provinha essas bênçãos para Abraão. Então isso era um testemunho. Já viu quando você, por exemplo, você vai lá na frente, e você foi abençoado com uma porta de emprego. Isso advém do quê? De uma bênção espiritual. Você vai lá e dá um testemunho de que Deus abriu uma porta de emprego para você. Ou seja, quando Deus ele te abençoou espiritualmente, quando Deus te abençoou com uma porta de emprego, com uma cura, seja lá qual foi a bênção, isso aí acompanha uma bênção, é uma bênção espiritual, um testemunho espiritual de que Deus ele fez na sua vida. Isso é importante, por quê? Porque isso vai aproximar as pessoas de Deus. Isso vai levar as pessoas a acreditarem, a crerem, a querer conhecer o próprio Deus. Então, quando Jesus, ele chama os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos: vós sereis as minhas testemunhas. Não é isso? Então, Jesus, antes da sua ascensão aos céus, ele chama os seus discípulos, e ele diz para os seus discípulos que eles deveriam testemunhar de Jesus. E esses testemunhos, como seria esse testemunho, do Senhor Jesus? Testemunho, não só testemunhar por meio da fala, da pregação, mas esse testemunho de Jesus, ele também seria acompanhado das bênçãos também físicas, materiais também, tá? Quando Deus ele dá virtude e poder aos seus apóstolos, aqueles apóstolos então eles iam receber virtude e poder para quê? Para abençoar vidas. Um capítulo, por exemplo, no capítulo de Atos, capítulo 3, no caso, Atos capítulo 3, o apóstolo Paulo, aquele famoso capítulo onde o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele já chegando lá na porta do templo, na porta formosa, ele olha para aquele tinha um rapaz lá que estava numa condição de mendigância, estava mendigando, e ele olha para Pedro, sabe, querendo, já com um olhar de petição, de pedido, de misericórdia. Ele olha para Pedro assim, fixa o olho em Pedro e João. Pedro olha para ele e fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas uma coisa isso te dou. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então ele tinha poder. E esse poder que foi dado aos apóstolos foi para quê? Para abençoar vidas. Então, no caso aqui, a bênção material, ela estava carregada de um testemunho espiritual. No caso aqui, ele recebeu bênção material, realmente um homem que veio, assim, que foi muito próspero, no caso financeiramente, mas ele era muito próspero espiritualmente também. Era uma pessoa que era espiritualmente rica, tem pessoas que é pobre materialmente, ou melhor, é rica materialmente, mas no caso espiritualmente é pobre. É uma pessoa pobre, fraca espiritualmente.
No caso, Abraão, Deus fez prosperar Abraão e essa prosperidade é assim, para aquele período ali, gente, era um testemunho muito forte da bênção de Deus. Por quê? A questão da antiguidade estava muito, infelizmente até para hoje, para muitas religiões, né? No caso, os deuses, o valor que se atribuíam às divindades e aos deuses era de acordo com a bênção que os deuses davam para as pessoas, tá? Então, tipo assim, uma religião, por exemplo, onde uma pessoa prosperasse, ela fosse de determinada religião, as outras pessoas, a tendência das outras pessoas era seguir a religião da outra, por causa da prosperidade. Então se entendia que o Deus daquela pessoa, ou daquela nação, era um Deus muito forte, era um Deus muito poderoso, era mais forte do que o meu Deus, já que o Deus dele, já que aquela pessoa está prosperando. Então eu vou para aquela, no caso, se eu vou renunciar ao meu Deus, a esse Deus aqui, que é um Deus fraco, e vou me aliançar com aquele Deus lá, que é um Deus forte, que é um Deus que é um Deus que responde. Aí, como eu falei, a bênção, as pessoas atribuem um valor à divindade, ou seja, aquele Deus, de acordo com a bênção, de acordo com a prosperidade dos seus seguidores, tá? Então isso aí é muito importante, esse entendimento, porque Deus, no caso aqui o autor, ele colocou uma questão muito importante, tá? Quando ele fala que a bênção material deveria ser carregada de um testemunho espiritual. Então quando as pessoas elas viam, né, Abraão com tanta prosperidade, Deus foi muito para Abraão, as pessoas reconheciam e admiravam que realmente, olha, que Deus é esse. Que Deus é esse. Esse Deus, ele fez Abraão prosperar, é um Deus de verdade, reconhecido, porque esse era o modo. Existia das pessoas reconhecerem, né, o poder de uma divindade. Então, o poder de uma divindade era isso. Se uma nação era próspera, rica, era isso, era aquilo, as pessoas não atribuíam isso a engenhosidade, a inteligência daquele povo, daquela nação, não, atribuíam aos deuses, tá? Então você vê, por exemplo, existiu no tempo de Israel, eu esqueci até o nome desse rei, esqueci o nome agora, foi um rei da nação, no caso de Judá, que ele, como ele pediu muita bênção, ele começou a seguir o Deus, se eu não estou enganado, não sei se era o Marduk, o Deus lá do povo da Síria, porque ele disse que o Deus da Síria estava fazendo prosperar aquela nação e o Deus de Israel não estava fazendo ele prosperar, ou seja, ele tinha assim realmente crença no Deus de Israel, ele acreditava no Deus de Israel, só que ele renunciou ao Deus de Israel para servir ao Deus da Síria, porque o Deus da Síria, segundo ele, estava fazendo aquela nação prosperar. Então você vê que essa era uma tendência comum das pessoas seguirem aos deuses de acordo com as bênçãos materiais que esses deuses eles davam às nações, ou eles davam às pessoas. Então, isso aqui é bem legal, bem importante, bem destacado aqui para o povo de Israel. Só que hoje nós vemos que, por exemplo, nos dias atuais, realmente as promessas de Deus, as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida. E, na verdade, realmente, a prosperidade e as bênçãos de Deus, elas servem de testemunho para alcançar pessoas. Não tenho dúvida disso. Deus, ele nos faz prosperar, Deus, ele contribui para o nosso crescimento profissional. E Deus, realmente, ele é um Deus pessoal e ele trabalha individualmente na vida de cada um. Vemos isso na pessoa de Abraão. Vemos isso no decorrer das Escrituras, né? Deus sendo Deus que ele prospera. Claro que nós fazemos a nossa parte, temos que fazer a nossa parte e Deus faz a dele, né?
Tem pessoas que querem prosperar no trabalho, mas acaba sendo mandado embora. Por quê? Porque não faz a parte dele, não faz o seu melhor na empresa, não chega atrasado, é uma pessoa reclamando, uma pessoa briguenta, uma pessoa intransigente, uma pessoa chata, e acaba, em vez de ser abençoado, o ímpio, ou a pessoa que não é cristã, acaba tomando alguns setores realmente que ele poderia estar ocupando, porque quem vai entrar ali, Deus, quem vai entrar, o chefe está lá para colocar em seus deveres de determinados setores de liderança, né, vai fazer prosperar dentro da sua empresa, aquelas pessoas realmente que têm compromisso com a empresa, que têm compromisso com o seu trabalho. E nós, como cristãos, nós não devemos ser puxa-saco, não é isso. Mas nós devemos fazer o melhor para os nossos patrões. E também os patrões, eles devem ser os melhores patrões do mundo, os patrões cristãos, né? E devem fazer o melhor para os seus empregados, assim como seus empregados devem ser o melhor para os seus patrões. Sendo ele cristão ou não. Até, na verdade, as epístolas ensinam que nós, como cristãos, para tu ver que essa questão de testemunho ela é muito profunda mesmo. Porque você vê que nas epístolas ensinam que nós devemos, como empregado, ser os melhores empregados. O apóstolo, não engano, foi o apóstolo Paulo que escreveu que nós devemos fazer o melhor para os nossos para as pessoas que têm patrão, no caso, para os empregados devem ser os cristãos. Eles devem fazer, que trabalham empregado, devem fazer o melhor para os seus senhores. Para quê? Para servir de testemunho. Olha só. Essa questão de testemunho, ela é muito profunda, muito mais. No caso aqui, porque eu paro um pouquinho nesse caso aqui, porque está falando que a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Esse testemunho espiritual é saber de que há um Deus conosco. É um Deus que está agindo, é um Deus que está fazendo, é um Deus que está nos fazendo prosperar, crescer, é um Deus que mudou a nossa vida, que transformou. Então, aqui no caso, a bênção material deveria vir ou carregar um testemunho espiritual. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. No caso, um exemplo, no caso, o comportamento do cristão no trabalho deveria carregar um testemunho espiritual. Que isso? Não, ele é assim, ele tem esse comportamento, ele tem atitude porque ele é uma pessoa diferenciada, porque ele serve ao Senhor, ele tem um Deus, ele tem etc. Então, esse é um testemunho também. Tá? Então, existe o testemunho material, que deve, no caso, carregar no caso, a bênção material, que deve carregar um testemunho espiritual. No caso, por exemplo, o comportamento do cristão no trabalho deve carregar um testemunho, melhor, deve carregar um testemunho, isso aí, um testemunho espiritual. Então, hoje se entende que todo o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, elas devem carregar um testemunho espiritual. Infelizmente, nós estamos vendo aí a situação diferente. Estamos vendo situações diferentes acontecerem. Porque ontem mesmo eu estava vendo a situação de um pastor que ele foi flagrado na praia com uma mulher, ou seja, tendo um caso extraconjugal. Isso aí se tornou comum hoje, se tornou comum, já é normal já. Isso aí já não me entristece na hora, mas já não me abala mais. Porque já é uma coisa que agora o cristianismo está banalizado. Chegamos numa época assim que pessoas que não têm consciência, tem muitos de nós que ainda parece que ainda não sei, cara.
não atentou para essa responsabilidade que é ser um pastor, que é ser um líder, que é essa responsabilidade que nós devemos carregar, né, esse testemunho espiritual. E esses vídeos aí eles ficam vazando, trazendo e nós temos assim hoje, com o advento da internet, é muito importante. Nós podemos fazer aula agora para botar no YouTube, nós podemos ter um conhecimento profundo de sabe, eu mesmo na minha época de faculdade, eu usei muito a internet, me ajudou muito mesmo, muito, a internet me ajudou muito, muita pesquisa, muito estudo, muitas aulas, então me ajudou muito mesmo. Mas o outro problema que acontece com a internet é que as más notícias, elas vazam muito mesmo, elas ganham dimensões aí que estão trazendo muita má fama para o Evangelho. A situação está cada vez mais, o Evangelho está cada vez mais se tornando desvalorizado e mal visto pelas pessoas, porque realmente os cristãos eles estão fazendo muita bobeira, errando muito mesmo. E é erro gravíssimo, né? Você ter a sua própria família como líder espiritual e você ter uma vida dupla, né? E assim, era mais fácil essa pessoa, o ideal é que ela não faça, mas se vai fazer, para pelo menos não escandalizar o Evangelho, sair do Evangelho. Seria o mais nobre, né? O mais nobre de tudo, mas a pessoa é um mau caráter tão perverso que não se preocupa com a projeção do Evangelho. O que ela está fazendo com o Evangelho quando essa imagem, quando esse caso vai ser descoberto, que na maioria é descoberto, não adianta. Não adianta, a maioria é descoberto, esses casos extraconjugal, esses escândalos, essas coisas erradas, na maioria é descoberto. E a maioria hoje, no caso, é jogado na internet. E aí, em muitos casos que são vazados. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso testemunho espiritual. A nossa responsabilidade espiritual é muito grande. E o nosso testemunho, nós temos que ter um testemunho para alcançar vidas, alcançar pessoas. Nós temos que ter responsabilidade espiritual. Eu não vou dar toda a lição, porque realmente não tem como, né, que amanhã cada um de vocês possam fazer uma aula aí abençoada. E realmente eu comentei o que eu acredito que foi de mais importante e que essa lição realmente vai fazer a diferença profunda e que nós venhamos rever nosso conceito. Não é só querer bênçãos espirituais. Nós temos que saber que as bênçãos de Deus para a nossa vida, seja na área do emprego, seja na área da finança, ela tem que advir de um testemunho espiritual. Você tem que ser um testemunho espiritual vivo, a sua própria pessoa em si, não só a questão no caso, das bênçãos de Deus para a sua vida, através de cura, através muitas vezes de bênçãos materiais também, de prosperidade material, etc. Não só isso, mas a sua vida em si, a sua vida, o seu caráter, como um cristão, como um homem, como ser humano, o seu caráter, você como pessoa, isso aí é um grande testemunho. Um homem de família, uma pessoa respeitadora, uma pessoa que honra o seu ministério, a sua chamada, que você tem um nome, um legado, né, para zelar, você tem um compromisso com a igreja, com o seu povo, com a sua família, com a sua casa, você tem um compromisso com a obra de Deus, com o próprio Deus, você é uma pessoa espiritual. Tudo isso aí diz respeito ao seu testemunho espiritual, tá? Então, as bênçãos de Deus para a sua vida, a sua própria vida em si, ela deve ser um testemunho espiritual, ok? De que Deus é a sua vida, que você serve a um Deus todo-poderoso e que realmente Ele transforma a vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 12, né, de Romanos: transformai-vos pela renovação
do Evangelho. Então, o Evangelho, o reino de Deus, ele deve ser realmente composto por pessoas que foram transformadas pela renovação do conhecimento, esse conhecimento, essa aliança de nós para com Deus.